dinâmica deve ter chegado a uns 50 e poucos. Que coisa. Meus irmãos, continuando aqui nossa gravação, nosso 7º dia de aula, Teologia Sistemática 2, Teontologia, parte B, segundo bloco. Vamos lá. Vamos continuar falando aqui sobre a questão da Trindade. Vamos continuar lendo aqui os nossos slides, meus irmãos. Vamos lá. Gil, pode ler para nós? Ok. Esse daqui nós já lemos, né? Já lemos. Sim, já lemos. Isso, agora vamos lá. Resumo bíblico sobre a Trindade. Cada pessoa é plenamente Deus. Além do fato de serem as três pessoas distintas, as Escrituras também dão um farto testemunho de que cada pessoa é plenamente Deus. Aí aqui E tem olha, os textos. isso, é isso aí. Ó. E olha os textos bíblicos: João, Gênesis, Hebreus, Salmos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Pedro e Judas. Claro que tem outros textos, aqui é só uma síntese. Pode ler para nós, Gil, por favor. Qual a relação entre as três pessoas e o ser de Deus? E a fé católica é esta, que adoramos um só Deus em trindade e trindade em unidade, sem confundir as pessoas nem dividir a substância, essência. Pois existe a pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo. Mas a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma só. Igual é a glória, a majestade coeterna. Assim como o Pai é o Filho, e também assim o Espírito Santo. Credo de Atanásio. O que vocês acharam desse credo de Atanásio? Muito bom. Muito bom. Consistente, bíblico. A Igreja Católica. Achei bem coerente. Acho que nós temos essa harmonia com a Igreja Católica nesse aspecto, né? Dessa doutrina. Na realidade, nós temos, eu diria, Júnior, até em vários outros aspectos. Sim, mas isso. Na questão da Trindade, da pessoa de Deus, nós temos também. Mas, assim, quando nós pensamos em algumas doutrinas, nós não somos muito diferentes em alguns pensamentos doutrinários dos católicos em vários quesitos. E a gente tem que saber, irmãos, que isso não é nenhum problema. Inclusive, a gente tem que lembrar que nós estamos dentro da cristandade. A cristandade abraça todos cristãos, católicos, apostólicos romanos, católicos ortodoxos gregos e protestantes. Quem mais, pastor? Inclusive algumas seitas. Está dentro da cristandade, porque creem em Cristo. Mesmo tendo algumas visões distorcidas, fazemos parte do conglomerado da cristandade. Agora, é claro, existem muitas coisas que nos assemelham e muitas outras que nos distinguem. E a gente tem que separar uma coisa da outra. E saber respeitar. Tá bom? Beleza? Joia até aí? Então vamos lá. Continuemos aqui. Então, professor, joia. Assim, para mim, eu admito que a palavra substância cabe bem, assim, eu acho que deixa bem claro, assim, é bem mais aceitável e de fácil entendimento a unicidade da Trindade. A palavra substância, que eles são da mesma substância, né? Porém, pessoas distintas. Eu sempre tive isso dentro de mim, assim. Então, essa ideia da substância ou essência, pode ver que é colocado aqui também essência, são palavras que fazem-nos compreender melhor a Trindade. De fato, é isso mesmo. É isso aí. Pode falar, Júnior. Não, é só que é um sinônimo, né? Acho que essência, substância, né? Dá mais consistência, né?
a compreensão fica bem boa, né, com essa palavra. Eu acho bem de fácil compreensão mesmo. Joia. Maravilha, então? E agora, para a gente continuar aqui, vocês vão ver que o slide ele já vai para o próximo ponto, que erros históricos sobre a Trindade, que aí eu quero deixar para depois, tá bom? Então a gente vai parar agora aqui o slide e vamos para o nosso livro-texto agora, irmãos. Vamos para o livro-texto, tá bom? Vamos para o livro-texto, página 165. Agora a gente vai trabalhar e vamos lê-lo novamente, relê-lo, refletir. Irmã Cleusa, a irmã já está aí? Eu queria fazer um comentário, eu queria que a irmã ouvisse, né? Ela deve... Já ela está entrando. Quando ela... Então, vamos lá. Deus em três pessoas, a Trindade. Eu vou compartilhar aqui com vocês também essa parte do Gruden para se facilitar na didática de quem estiver assistindo. Então, tá dando para ver? Joia, né? Tá sim, pastor. Sim. Deus em três pessoas, a Trindade. Como Deus pode ser três pessoas mais um só Deus? Né? Aqui é uma pergunta. Eu quero gastar um tempo aqui lendo algumas partes com vocês. Podem ler na página 165 do livro-texto os capítulos anteriores. Quem quiser, pastor Johnny, faça as honras para nós. Você está com o seu livro-texto aí, pastor? Tô sim. Então, por favor. Acompanho pela tela ou pelo livro, pastor? Pode É a mesma ir coisa, né? É a mesma coisa, mas pode ir pelo livro, como for melhor para você. Joia. Vamos pela tela, então. Os capítulos anteriores consideraram muitos atributos de Deus, mas se queremos dizer apenas os atributos, não compreender corretamente a Deus, porque Deus não iria compreender que, em seu próprio ser, sempre existiu como mais de uma pessoa. Na verdade, Deus existe como três pessoas, mais um só Deus. É importante lembrar a doutrina da Trindade em conexão com o estudo dos atributos de Deus. Quando pensamos em Deus como eterno, onipotente, onipresente, etc., temos uma tendência a pensar só em Deus, o Pai, em conexão com esses atributos. Mas o ensino bíblico sobre a Trindade nos diz que todos os atributos de Deus são verdadeiras dos três, porque cada um é plenamente Deus. Portanto, Deus, o Filho e o Espírito Santo são também eterna, onipresente, onipotente, infinitamente sábio, infinitamente santo, infinitamente amor, onisciente e tudo mais. Olha só, dar uma pausa aqui, pastor. Vocês veem, irmãos, nós trabalhamos sobre a questão dos atributos, mas se nós não trabalharmos na pessoa dele em si, os atributos acabam sendo só uma parte. Então, a gente tem que realmente estudar essa questão da doutrina de Deus, unindo, falando dos atributos, falando sobre o ser de Deus, falando sobre o caráter, falando sobre os ofícios, falando sobre os desígnios, mas também falando sobre as pessoas. Porque somente trabalhando à luz das pessoas fica muito mais claro os ofícios. Podem ver que o Pai, ele se apresenta mais no Velho Testamento. O Filho é a grande revelação do Novo. E o Espírito Santo continua ainda no Novo, fazendo o que? A obra do Filho nas nossas vidas. Então, sem as pessoas, os ofícios se tornam um pouco ainda mais nebulosos, eu diria, ou se não mais incompreensíveis. Por isso que conhecer sobre as pessoas, o véu é tirado dos nossos olhos, né? Tudo bem até aí? Tranquilo para vocês? Tranquilo? Perfeito. Alguma pergunta? Então leia mais essa frase para nós aqui. A doutrina da Trindade é uma das mais importantes doutrinas da fé cristã. O estudo do ensino bíblico sobre a Trindade nos dá uma profunda noção da questão, é o centro da nossa busca de Deus, como é o próprio
Bom, aí é uma pergunta aqui, como é o próprio Deus? Aqui aprendemos que em si mesmo, em seu próprio ser, Deus existe nas pessoas do Pai, Filho e Espírito Santo, e ainda um Deus. Na realidade, pastor, eu vou pedir para você, eu vou parar de usar essa tela aqui, porque esse texto não está seguindo É, ipsis literas as palavras do livro. Eu exato. vou Eu até tirar. comparado com o livro, realmente está É, diferente. tá Tá um um pouco pouquinho diferente. diferente, é. Tá. É, Eu vou tirar, inclusive, a gravação. Vamos seguir o livro-texto. Quis joia. facilitar, mas não está facilitando, não. Irmã Cleusa já voltou, né? Minha irmã. Joia. Então, deixa eu até falar uma coisa aqui para a irmã e para os irmãos. Irmã, ó, no último bloco, a irmã tinha falado sobre alguns termos que trata de Jesus como filho. E é normal. E eu já passei por essa experiência também. Ora, Jesus é apresentado como filho. Ora, se ele é apresentado como filho, então ele não é tão grande quanto o pai. E essas dúvidas, elas são legítimas num primeiro momento. Por quê? Porque, de fato, elas vêm sobre nós. Agora, quer ver como que a gente resolve essa tensão? É tão simples, irmã. É quando a gente deixa o próprio texto bíblico falar também. Assim como Jesus é apresentado. Tá dando para ouvir, irmã? Acho que o som não. A irmã foi arrebatada. Deixa ela voltar. O que eu queria dizer, irmãos, essa é uma cena muito fácil da gente ser resolvida, essa tensão, porque da mesma forma que nos vem a dúvida, deixa eu só, irmã. Irmã, tá ouvindo? Tá ouvindo? Quem é? Irmã Cleusa, tá conseguindo ouvir, não? Sim, pastor, é que tocaram a campainha e minha neta foi lá para abrir sem ver quem era. Ai, meu Deus, já viu quem era? Ah, é um rapaz que está pedindo alguma coisa para comer. Não, quer ir lá, ver. Eu vou só dar um pãozinho Vai lá. para ele. Não, e assim, cuidado, até porque pode ser um marginal, irmão. É. Né? Então, assim, cuidado. Tem alguém em casa agora? Só tá a irmã. Tá eu, ela e tá o filho do chocolate também tá aí. Então, cuidado. Deixa ele atender lá. Orienta, vai lá orientar. A irmã já volta. Tá. Tá? Porque... É rapidinho. Tá. Então, vai lá. Então, irmãos, voltando. Essa tensão a gente elimina de que forma? É bem simples. Ao mesmo tempo que nasce essa dúvida sobre nós, porque o texto bíblico apresenta Jesus como filho, o mesmo texto bíblico também vai apresentar Jesus como Deus. E quando a Bíblia apresenta ele como Deus, qual é a atitude dos apóstolos com relação a ele? De adorá-lo como tal. Então a gente aceita as duas verdades, no sentido assim, não, ele é filho. Mas agora ficou claro que ele é filho, então aí a gente vai eliminando as tensões. Ora, ele é filho. Sim, ele é filho. Num primeiro momento, pode até ter parecido para mim que ele é inferior. Mas se ele fosse inferior, os apóstolos jamais adorariam ele igual ao Pai. E jamais adorariam o Espírito Santo igual ao Pai e o Filho. Logo, se eu estou pondo hierarquias ou níveis, eu que estou errado, é a minha ideia que está errada. Porque na revelação, todos eles são adorados igualmente. E aí elimina a tensão. E depois, conhecendo mais sobre o assunto, tudo isso vem luz sobre nós, né? Resolveu, minha irmã? Deixa ela pôr. Pronto. Ai, Resolveu? fiz rapidinho. A nossa irmã é muito generosa, viu, irmãos? Tem hora que eu tenho até que orientar ela, porque senão ela recebe pessoas 3 da manhã. Aí não pode, né? 3 da manhã, né? Tem o dia inteiro para vir. Mas esse rapaz aí, ele passa sempre aí, pede alguma coisa para comer. Aí eu fico com dó e eu dou alguma coisa para ele comer. Então tá. Irmã,
Eu expliquei para eles, vou explicar para a irmã também de novo. Ó, a pergunta que a irmã tinha feito na aula anterior é bem simples. A Bíblia apresenta Jesus como filho. E nessa apresentação tem hora que nós criamos hierarquias de prioridade. Só que a mesma Bíblia que apresenta Jesus como filho, ela vai apresentar Jesus como Deus. E como os apóstolos agiram? Adorando Jesus como Deus. Então essa tensão da hierarquia cai por terra. E aí a gente começa a entender que aquilo que nós achávamos que era uma hierarquia por causa da prioridade, ou seja, porque o pai é maior e o filho é menor, cai por terra. Porque a maneira em que os apóstolos que estavam ali convivendo com Jesus homenageia e prestigia Jesus é como se ele fosse, e de fato é, Deus. E o Espírito Santo a mesma coisa. Ou seja, como os apóstolos agiram com Jesus e como os apóstolos agiram com o Espírito Santo, adorando-os da mesma forma que adoraram Deus Pai. Entendeu, irmã? Então, o que eu quero dizer? Como que a gente tem a cura de qualquer compreensão errada? É deixando o texto bíblico falar. Entendeu, irmã? Entendi. Porque quando a gente vê, vamos supor que houvesse sim a hierarquia. Mas na hora em que os apóstolos fossem agir com Jesus, eles falassem para Jesus, ó Jesus, a gente aqui só adora o Pai. A gente te serve porque você é o profeta do Pai. Mas não foi isso que aconteceu. A gente vai estudar agora de forma mais aprofundada o quê? Eles declaram que Jesus é Deus. Os profetas do Velho Testamento e os apóstolos e a igreja do Novo Testamento. Eles declaram que o Espírito Santo é Deus. Ou seja, aí cai qualquer tensão. Aí aquela ideia que tínhamos de hierarquia, a gente começa a compreender. Ora, será que fui eu que tive uma ideia errada? Ou será que é o texto bíblico que está me dando outra ideia, desculpem. Aí a gente começa a compreender que ali não é que o texto bíblico estava me dando uma ideia errada. É porque havia um ofício. O Filho, ele é o Redentor. Ele é o que se faz homem. Podem ver que, até mesmo quando Deus se revela sobre o Espírito Santo, não há essa designação de pai e filho. Pode ver, o Espírito Santo não é o neto. Pai, filho e neto. Não poderia ser o neto e o Espírito Santo, para ter uma ideia de designação? Mas por que não há essa necessidade? Porque dentro do ofício do Espírito Santo não tinha essa necessidade. Isso. Mas no ofício de Jesus como Salvador, havia essa necessidade. Entendeu, irmã? Toda tensão é solucionada pelo próprio texto bíblico. Mais do que as nossas explicações. Ou seja, a ideia da hierarquia, ela existe na nossa cabeça porque a gente não compreende direito o texto bíblico. Mas na hora que a gente vê que os apóstolos, os discípulos, adoravam a Jesus como Deus e ele se auto-intitulava como Deus, pronto. A gente tem que fazer a mesma coisa. E aí a cura vem, e a clareza vem, e nós nos blindamos contra qualquer pensamento herético, entendeu? Entendi. Porque a dúvida, ela vai nascer, irmã. Eu também passei por essa tensão, sabia? Logo no começo da minha conversão, eu falei, mas será que... Peraí. Porque a Bíblia... Aí comecei a ler e deixei o texto bíblico falar. E quando você começa a ler a Bíblia, você fala, ah, mas olha aqui, ó, os apóstolos adoram Jesus. A igreja adora Jesus. Ele é o alfa, ele é o ômega. E aí pronto, aí cai tudo por terra. Quando eu não entendo... Poxa, depois não, um copo de água, foi? Quando eu não entendo alguma coisa, assim, que nem... Principalmente a trindade, que eu não entendo, eu faço o quê? Eu não tento buscar entender ou fazer analogia de mim mesmo, que seria assim, seria assim, seria assim. Eu deixo aquele assunto ali e só creio do jeito que está escrito, pronto. Por isso, irmã, que nós, como ortodoxos, acreditamos na Bíblia. E o que ela diz é a verdade absoluta para nós. Entendeu? É simples assim. Então, irmãos, agora vamos mergulhar um pouco no texto, porque essas abordagens vai ser legal. Pastor Johnny, leia de novo aquela parte, né, na página 165, porque o texto que eu tinha separado aqui para vocês não está muito legal. Dá para ver que é uma tradução que não está muito boa. Bacana. Vou ler do começo, né, pastor? A doutrina da Trindade, está ali. O terceiro parágrafo. Perfeito. A doutrina da Trindade é uma das mais importantes da fé cristã. Estudar os ensinamentos bíblicos sobre a Trindade lança forte luz sobre a questão que está no âmago da nossa busca de Deus.
Como é Deus em si mesmo? Aqui aprendemos que em si mesmo, no seu próprio ser, Deus existe nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo, porém, um só Deus. E agora vem a tese, a explicação e base bíblica. Pode ler. Olha, podemos definir a doutrina da Trindade da seguinte modo: Deus existe eternamente como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E cada pessoa é plenamente Deus e existe só um Deus. Essa é a definição do Gruden, irmãos. Guardem isso, tá? Essa é a definição dele. Eu acho que é uma definição coerente, uma definição bíblica bem objetiva. Tá bom? A gente vai estar lendo alguns trechos e fazendo alguns debates, mas eu gostaria que vocês também, os textos que vocês marcaram, e tivessem dúvidas, fossem apresentando aqui na aula, tá bom? Então, continua lendo para nós, pastor A. Joia. Então, a doutrina da Trindade revela-se progressivamente nas Escrituras. 1. Revelação parcial no Antigo Testamento. A palavra Trindade não se encontra na Bíblia, embora a ideia representada pela palavra seja ensinada em muitos trechos. Trindade significa triunidade ou três em unidade. É usada para resumir o ensinamento bíblico de que Deus é três pessoas, porém um só Deus. Mais uma vez, Deus é três pessoas, não são três pessoas. Guardem isso. O que é Trindade? Deus são três pessoas, já é um tiro no pé. É unidade composta, né? Seria exatamente. Poderíamos dizer que sim, né? Mas ao mesmo tempo por seres distintos, né? Sim, unidade composta. Mas é composta, Não tá certo, não tá errado. Bom, agora aqui eu grifei uma parte que está aqui logo no segundo parágrafo, um pouquinho para baixo, que é a melhor explicação é que já nos primeiros capítulos do Gênesis temos uma indicação da pluralidade de pessoas no próprio Deus. Aqui o autor vai começar a trabalhar aquela ideia de que Gênesis, quando diz façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele começa a trabalhar nesses textos e ele começa a falar sobre não teria um sentido usar esse termo façamos ou outras passagens se não fosse já uma revelação de que Deus estaria se comunicando na revelação, mostrando aos seus filhos que a pessoa de Deus era mais de uma pessoa. Então, aqui o autor até comenta sobre ser existe, né, um plural majestáltico, que seria quando um rei está fazendo o seu pronunciamento, temos o prazer de atender-lhe o pedido. O rei está falando, temos o prazer, por exemplo, né? Ele está usando plural, mas ele está falando dele. Então, o autor está dizendo aqui que esse caso não se aplica aqui. Não tem sentido. Como em outras passagens também não tem sentido, né? Quando, por exemplo, também tem aquela questão da Torre de Babel, que o Senhor diz lá em Gênesis 11, 7, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Ora, desçamos. Por que desçamos? Se Deus é único e uma única pessoa, por que usar a pluralidade? Terceira pessoa do plural. E aí como eu estudei antes, o termo usado aí para essas duas distinções é Yashid e Yashad, como você citou antes aí da majestade. Então ele encontra esses dois termos que se aplicam na pluralidade de Deus, que ele se manifesta. Então você pegou isso naquele texto que você me enviou sobre Voz da Verdade. Eu li todo ele. Tá. Então mas você no vídeo, né?
Tá. Tá escrito. Escrito. Foi o vídeo mesmo. Eu acho que eu mandei também algum texto, né? Mandou. Então, aqui, irmãos, o que nós acreditamos? Porque o texto bíblico, no original, é muito claro. É façamos o homem, desçamos, sempre é no plural. Nunca é no singular. Então, por que isso, né? Então, agora, outra ideia aqui. Isaías 6:8. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Lembra quando o Senhor se revela? Por que por nós? Ah, pastor, é aqui. Deus está falando para os anjos. Então, os anjos têm uma função redentiva aqui? Tem uma participação no projeto? Vocês entendem? São muitos textos bíblicos que dão... Oi? TJ cita isso aí. Eu ia falar exatamente isso. E, na verdade, ele não cita só nesse texto, né? Inclusive, eu tive um debate com um rapaz um tempo atrás e falávamos exatamente sobre Gênesis 1:26. Ele falou exatamente isso. Não, Deus está enviando seus mensageiros, de modo a fazer o homem ou enviá-lo, ou no caso, né, poder enviá-lo para a anunciação do evangelho e assim por diante. Bom, enfim, né, a gente escuta algumas coisas nesse sentido. Agora, percebam, irmãos, quando nós escutamos uma informação dessa, isso cria em nós um pré-condicionamento. Mas quando a gente não sabe de nada disso e lê o texto bíblico, fica a informação sagrada. Deus dizendo em alto e bom som, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele está falando e usando a terceira pessoa do plural, ponto final. Não tem aqui uma contra-argumentação, né? Eu costumo dizer, na aula de eclesiologia, aquele texto, né, que quando Jesus chega e diz para Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Muitos escritores, até antigos, principalmente irmãos nossos pentecostais, diziam assim, então Jesus estava dizendo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, que sou eu, edificarei a minha igreja. O texto bíblico não faz nenhum apontamento que Jesus, esticando o braço para Pedro, diz, tu és pedra, e dirigindo-se a ele próprio. Quando o texto bíblico quer fazer qualquer apontamento disso, é dito. Então, o texto ali de Mateus, Jesus falando para Pedro, são palavras para Pedro. Nenhum problema. Nenhum problema. Mas não era que Pedro é a nova pedra, no lugar da pedra de Jesus. Não, Pedro sabia. Todos os textos bíblicos dizem isso. Mas ali era o novo representante do colegiado que estava literalmente assumindo agora a igreja, não mais na presença de Jesus, mas agora na presença do Espírito Santo. Pedro era o líder dos apóstolos com Jesus. Jesus é assunto aos céus. Vem o Espírito Santo, agora é Pedro, é o líder com a igreja recém-criada. Ou seja, nenhum problema, não tem indicação. Perceba, a gente coloca palavras onde não tem palavras. Por isso que eu digo que a cura para qualquer doença e qualquer heresia é a palavra. Por isso que ser um liberal é ser um herético em potencial. Porque o liberal ele vai distorcer a palavra. Então, em tese, ele já é um herético. Porque mais cedo ou mais tarde ele vai ou negar, ou parafrasear, ou substituir aquilo que é sagrado, né? Então, vamos continuar aqui. Leia para nós, pastor Johnny. Oi, pode falar. Só mais uma questão. Para nós é muito explícito, né? O fato de Deus usar aqui o façamos e tal. Mas eu me coloco agora na posição do próprio judeu. Quando ele olha isso aqui, quando ele lê esse texto, o que ele enxerga, afinal de contas? Ou qual é o argumento usado? Exatamente, o façamos. Porque hoje, né, como a revelação é progressiva, a gente entende, tem a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. Mas na cabeça do judeu, depois de tanto tempo passado, o que ele pensa a respeito desse assunto? Eu não sei se você já estava na aula, quando eu falei e fiz a citação de Davi. E o Senhor disse ao meu Senhor. Eu peguei no final, na verdade. Pegou, então. Quando Davi escreve, e o Senhor disse ao meu Senhor, ele só escreve isso porque ele tinha certeza que Deus estava falando isso para ele. Agora, se nós perguntássemos para Davi, Davi, me explica isso, talvez ele não soubesse explicar com todos os detalhes que temos, porque ainda a revelação
não tinha sido plena. Mas ele sabia que havia alguma coisa dentro disso. E por essa razão ele não estava falando de dois deuses, ele estava falando apenas do Deus dele. Como era esse Deus dele, ele não sabia. Qual era o nome desse Deus dele, ele também não sabia. Mas ele disse que o meu Senhor dirá o meu Senhor. E ele escreve com muita autoridade. É nisso que eu falo que Davi, como os escritores do Velho Testamento, eles eram tão cheios de Deus, tão convictos, que eles não questionavam Deus. Ele poderia estar dizendo, Espírito Santo, para, que agora complicou. O Senhor disse ao meu Senhor, não estou entendendo. Por isso que eu disse que a Trindade, como todo o processo de seguir a Deus, é por fé. Ele recebia essa compreensão. Por isso que eu falei para ele, por isso que eu falei há pouco, pastor Johnny, na outra aula, quando ele vai lutar contra Golias, também foi um ímpeto do Espírito Santo, que era impossível um garoto, na força humana, ganhar de um soldado tão competente. Por que ele faz o desafio? Foi a ousadia pela ousadia? Há uma frase entre os gregos que é a sorte favorece aos destemidos. Tá bom. Isso pode se aplicar em várias coisas da nossa vida. Mas nas coisas, nos embates com Deus, não é assim. No mundo espiritual não é assim. Você pode até ser ousado e morrer. Pode ver que Sansão foi ousado com Dalila e virou o quê? Virou jumento. Por quê? Porque foi idiota. Porque não era uma ousadia daquela que Deus queria. Jefté faz um voto ousado e quase mata a filha. Ou se não matou. Porque lembra lá do juiz? A primeira vida foi fazer um sacrifício de ousadia humano, não poderia. Ou seja, a ousadia nem sempre de um servo de Deus autentica os feitos de Deus, porque pode ser uma ousadia tola. Então, o que acontece? Ali, com o gigante, Davi recebeu a orientação do Espírito Santo. Para ele escrever, o Senhor disse ao meu Senhor, foi uma orientação do Espírito Santo. Ou seja, Davi era tão resolvido que quando Deus falava, ele fazia. Mais ou menos como Pedro fez quando Jesus disse, caminha nas águas. Irmãos, vamos lá. Pescador, a vida toda, desde criança. Alguém já andou sobre as águas? Nunca. Mas Pedro foi o primeiro. Por quê? É fé. É fé contra o natural. Então, o judeu, respondendo a tua pergunta, eles vão ter várias incógnitas em todo o Velho Testamento sobre essas questões, como agora a gente vai ter aqui na página 66, quando aparece a questão do anjo do Senhor, o Senhor e o anjo do Senhor. Os judeus sempre conviveram com essas dúvidas, mas eles também acreditam naquilo que foi uma revelação. Agora, é claro, há uma questão que é o judaísmo que crê na palavra e o judaísmo que crê na tradição de homens, aí onde surgem as tradições. Você tem que lembrar e fazer o divisor de águas. Então, muitas coisas para o judeu também eram incompreensíveis, mas para um servo de Deus era compreensível. Quer ver outro exemplo bem simples, pastor? Você pode ver que Davi estabelece o reino é dividido, tribo do norte e tribo do sul. Por que alguns reis eram tão piedosos e por que alguns reis eram tão malignos? Credulidade, eram judeus do mesmo jeito, ou israelitas. A fé. O que fez o rei Ezequias ser tão piedoso? A fé. O que fez Acai ser tão endiabrado? A ausência da fé. O que fez Acabe e Jezabel ser tão malignos? A ausência da fé. E o que fez o rei Josias ser tão piedoso? A fé. Então, percebam que para o judeu, lá no Velho Testamento, mesmo enquanto a revelação estava sendo progressiva, eles caminhavam com uma certa tranquilidade no que se diz respeito à palavra. Ou eles criam na palavra e obedeciam, ou eles não criam. Mas quando criam, nem necessariamente eles não tinham todas as respostas. Vamos dar outro exemplo aqui. Nos dias de Josias. Josias, quando a gente lê o texto bíblico lá em Josias, que ele vai e começa a fazer aquela revolução, trazendo o povo de volta para Deus, ele manda mensageiros na tribo do norte. Vocês têm que lembrar que nos dias de Josias, a tribo do norte já tinha caído. O cativeiro assírio já reinava. E ele manda mensageiros e muitos judeus que estavam lá zombam, mas alguns creem. Ou seja, Josias creu tanto em Deus, que houve também irmãos que voltaram a cultuar a Deus
na festa da Páscoa, porque esse rei creu na palavra. Ou seja, ele foi contra a cultura. Por que eu estou falando tudo isso? O que Josias fez? Se não anunciar a palavra, ensinar a palavra e pôr em prática a palavra. Notem que muitas vezes eles não tinham a resposta de tudo. Vocês vão lembrar, talvez se não lembrar, depois vejam, que quando os próprios sacerdotes começam a fazer as ofertas do sacrifício, não tinha sacerdote que já tinha feito a purificação e estavam impuros. Aí os levitas iam ajudar, lembra disso? Ou não? Os levitas ajudam. E aí Josias pede perdão, inclusive, por causa, até as datas, houve mudança nas datas. O que Josias faz? Josias pede perdão e Deus perdoa. Como assim, pastor? É a fé pela fé. É a fé na prática da palavra. É a fé buscando perdão. Depois dê uma olhada lá no livro de Reis. Isso é muito interessante. Josias, ele faz essa festa, traz o povo de volta. Os sacerdotes não tinham se purificado, os levitas começam a ajudar. O prazo da Páscoa foi postergado porque os próprios judeus não estavam purificados. Mas o que eu quero dizer? A postura com a palavra. Eles acreditavam. E é isso que eu quero fazer um paralelo com relação ao nome de Deus. Muitas vezes, pastor, como que o judeu cria? Ele cria dessa forma. Ora, sabendo que Deus tinha se revelado e eles não tentavam ficar dando uma demonstração do porquê é assim, porquê é assado. Deus se revelou? Revelou. Deus falou com o profeta? Falou com o profeta. Acabou. É assim que a gente vai seguir. Os piedosos agiam assim. Os falsos profetas tomavam proveito. Entendeu? Ficou claro ou não? Ficou. Inclusive, você falou sobre Davi ser resolvido, né? Eu lembrei do Salmo 2, verso 12. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende sua ira, como são felizes os que nele se refugiam. Como pode um salmista, 1000 anos antes Pois é. falar isso? O Espírito Santo, é fé. Eles criam em alguma coisa dentro disso. Como era? É um mistério. Vocês estão entendendo, irmãos, como é fé? É a mesma, por isso que a Bíblia, quando ela fala o justo viverá pela fé, ela não está dizendo aqui de pastor de tempo integral, de você ir lá e fazer uma revolução. É a fé que nos banha dia a dia. Abraão É a viu mesma... meu dia e se alegrou. Nossa, isso aí me mata aqui também. Olha. Como que é? Como que é? Abraão viu o meu dia e se alegrou. Exatamente. É essa fé que nos impulsiona a fechar os olhos no final do dia e dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor é o meu Salvador e eu sou teu. Quando a gente acorda, dizer: Senhor, abençoa meu dia, vai diante de mim, me segura na tua mão e me prospera. É essa fé de saber que Deus está conosco. O justo viver pela fé é muito mais do que dar tempo integral. Tem um monte de gente dando tempo integral e é incrédulo. Só está na igreja porque ganha salário. O justo que vive pela fé, ele vive pela fé na igreja, fora da igreja, em casa, no seminário, na faculdade, na hora de fechar o negócio. É esse justo que... Então, é isso, exatamente, pastor, tá bom? Fala, Júnior, você ia falando alguma coisa? Não, é só essa questão aí que o Johnny colocou sobre os piedosos do Antigo Testamento que preservava a fé no Senhor e tudo isso que passou, houve uma corrupção, uma metamorfose de transformação corrupta para uma nova geração, historicamente, que inclusive até criou uma doutrina, como você mesmo falou, através de uma concepção humana, interpretação humana dos judeus, e tanto é que Jesus não foi aceito. Por eles, exatamente. Agora, Jesus não foi por todos, né? Foi pela maioria. Mas logo depois, a gente tem que fazer um apanhado, irmãos, de lembrar que os judeus de hoje, radicais, não eram iguais aos judeus daqueles dias bíblicos. Naqueles dias bíblicos tinha, sim, esses judeus. No primeiro momento eles foram contra, mas depois a grande maioria se converte. Sobra uma minoria de judeus que não se convertem. Pastor, não era a maioria? Não foi a maioria, foi a minoria. Só para vocês terem uma ideia, quando Constantino decreta que o cristianismo passaria a ser a religião oficial, esses primeiros 3 séculos, 4 séculos,
o cristianismo foi avassalador, irmãos, avassalador. Podem ver que depois que o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano, que aí começam as politicagens, aí começa a corrupção. No entanto, esses primeiros 300 anos foi estratosférico, entre judeus, entre gentios, entre romanos. Agora, houve um remanescente? Houve. Esse remanescente se perdurou? Se perdurou. Com esse cristianismo que se corrompe, infelizmente, eles vão se corrompendo e chegam nas cruzadas, ali é o grande golpe para judeus e para muçulmanos. Porque ali, os judeus, que durante quase 1000 anos conversavam com os cristãos, se hostilizaram. Então, quando a gente vê um judeu que odeia Cristo, não é por causa dos primeiros 1000 anos, mas é por causa dos momentos das cruzadas. As cruzadas foi uma praga tão grande na história do cristianismo que marcou muito negativamente a história do cristianismo, porque é aquela questão de você conquistar pela força. Então, os judeus criaram uma versão violenta, assim como os muçulmanos, porque até o ano 1000, irmãos, havia um certo diálogo. Mesmo depois do ano 500, que eles se tornam corpo dominante de religião oficial, eles começaram a ter aquela postura política e religiosa de controle da A religião literatura, estatal de controle da Israel, fé. né, que criou resistência contra o Cristo. Né? Oi? A religião estatal de Israel, nas suas facções, era a religião estatal de Israel que combateu o Jesus. Mas isso não foi, Júnior, isso não foi sempre assim. Nesses primeiros 1000 anos, quando a gente começa a estudar a história da igreja, não era assim. Essa resistência se dá depois das cruzadas. O que pensa você, Júnior? Vamos lá, nós somos de uma família milenar. Poxa, nossos antepassados foram dizimados na Espanha, em Portugal, e não sei o que, e tá. Então você cria hostilidade. Ah, mas se você diz que segue o Cristo, que era um profeta, e me manda matar, e a gente vê que isso não é algo que só parou ali no ano 1000, não, meu irmão. 1400, muitos judeus saíram da Espanha fugidos. Por quê? Porque os católicos espanhóis expulsavam os judeus. 1500, muitos judeus se tornaram os novos cristãos em Portugal. Por quê? Por causa da opressão católica. Ou seja, o que começa com as cruzadas no ano 1000, um pouquinho antes, perdura durante 500 anos. Vem cá, em 500 anos você sendo perseguido, você vai amar aquela tradição? Você vai odiar. Você vai odiar, você não quer nem saber. Por isso que esses judeus, vamos dizer assim, criaram tanta aversão quanto o cristianismo. Mas isso é até onde? Principalmente do ano 1000 até o ano 2500. Antes disso, principalmente nesses primeiros 500 anos, não era assim, irmãos. Havia respeito, havia diálogo. Até porque, podem ver que Paulo, qual era o primeiro ponto de pregação dele? Era na sinagoga. Então, muita gente se converte. Essa ideia que a gente tem que a maioria não se converte, não. Era o oposto, era a minoria que não se convertia. Entendeu? Tá? Mas vamos lá. Vamos continuar lendo aqui. Leia para nós. Quem quer ler agora para nós? Página 166. O penúltimo parágrafo. Além disso. Se quiser, eu posso continuar lendo aqui, pastor. Por favor. Penúltimo parágrafo. Além disso, em determinadas passagens, uma pessoa é chamada Deus ou Senhor e distinguida de outra pessoa também chamada de Deus. Em Salmo 45, 6 e 7, 45, versos 6 e 7, diz o salmista: O teu trono, ó Deus, perdurará para todos sempre. Tu amas a justiça e odeias a iniquidade. Portanto, Deus, o teu Deus, te estabeleceu acima dos teus companheiros, ungindo-te com o óleo da alegria. Aqui o Salmo vai além de descrever algo que poderia valer para um rei terreno, e chama o Rei de Deus, no verso 6, cujo trono perdurará para todo sempre. Mas então, ainda falando da pessoa chamada Deus, o autor diz que Deus, o teu Deus, te estabeleceu acima dos teus companheiros, no verso 7. Então, duas pessoas distintas são denominadas Deus, no hebraico Elohim. No Novo Testamento, o autor de Hebreus cita esta passagem e a aplica a Cristo. O teu Deus, ó Deus, para todos sempre. Hebreus 1, 8.
Tá vendo, irmãos, como fica claro, né? O Novo Testamento é esse desabrochar da rosa, como eu tinha dito no módulo anterior, citando Agostinho, que o Velho Testamento é o botão da rosa, e o Novo Testamento é o aflorar na sua exuberância, beleza e perfume, né? E agora eu gostei muito desse último parágrafo, leia para nós, pastor Gianni. Do mesmo modo, o Salmo. Do mesmo modo, em Salmo 110:1, fala Davi: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Jesus corretamente entende que Davi se refere a duas pessoas distintas como Senhor. No caso, Mateus 22, do verso 41 ao 46. Mas quem é o Senhor de Davi, senão o próprio Deus? E quem poderia dizer a Deus: Assenta-te à minha direita, exceto alguém que também seja plenamente Deus? Aliás, seja plenamente Deus? Uma pergunta. Bom, do ponto de vista do Novo Testamento, podemos parafrasear assim este versículo. Deus Pai disse a Deus Filho: Assenta-te à minha direita. Mas mesmo sem o ensinamento do Novo Testamento sobre a Trindade, parece claro que Davi estava ciente de uma pluralidade de pessoas num só Deus. Jesus, é claro, compreendia isso, mas quando pediu aos fariseus uma explicação dessa passagem, ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Mateus 22, 46. Dá uma pausa, por favor, pastor. Olha só que interessante, irmãos. Nessa passagem, olha como Davi fala claramente sobre essas questões com muita clareza. Disse o Senhor ao meu Senhor. Para Davi isso era claro. Para os fariseus não, porque os fariseus já estavam o quê? Distantes da verdadeira fé. Jesus, quando pergunta, eles se calam, porque eles já não estavam mais vivendo a fé dos seus antepassados, como de Davi, mas agora eles estavam vivendo a religião judaica, das tradições humanas. Por isso que não souberam responder. Assim como Nicodemos não pôde explicar nada sobre o novo nascimento. Sendo um sábio em Israel, não tinha conhecimento de coisas óbvias e simples. Por quê? Porque é isso que a gente entende, que todo servo de Deus no Velho Testamento compreendia pelo Espírito. Assim era no Novo Testamento. Agora, compreender pelo Espírito não era simplesmente fé cega e burra, mas acreditar nas revelações sagradas. Então, esse texto é muito interessante. Continua para nós, pastor, por favor. Pois não. A menos que se disponha a admitir a pluralidade de pessoas num só Deus, os intérpretes judeus das Escrituras, mesmo hoje, não terão explicação mais satisfatória de Salmo 110:1, ou de Gênesis 1:26, ou das outras passagens analisadas há pouco, do que aquela que circulava no tempo de Jesus. Percebam, para Jesus, para os apóstolos, para Jairo, que era também uma pessoa importante da sinagoga, depois para outros fariseus que se convertem, o próprio Nicodemos depois se converte, José de Arimateia, para eles isso era muito claro. Agora, para esse grupo, não. Então, qual é a frase que vocês devem destacar aqui? A pluralidade de Deus. No sentido, né, não que são vários deuses. Pluralidade da pessoa de Deus, melhor dizendo. Essa é a palavra que vocês têm que dizer, que tem que marcar. Gênesis, quando fala nós, quando Isaías diz em quem enviaremos por nós, é a pluralidade das pessoas de Deus. Ponto. Está claro. Está claro. Quando o próprio Isaías fala sobre o servo sofredor, sobre o Emanuel, sobre o Espírito Santo, olha só, irmãos, quer uma profecia mais poderosa do que Isaías 61? O Espírito do Senhor está sobre mim, ele ungiu-me para proclamar as boas novas. Ali é a profecia de Isaías no Messias, falando que ele teria o Espírito Santo de Deus. Ali as duas pessoas da Trindade sendo anunciadas pelo profeta Isaías. Como que uma pessoa em sã consciência poderia fazer isso? Se não pela iluminação de Deus e pela revelação de Deus. Percebam, assim como Isaías disse para o rei Ezequias,
É mais fácil o relógio de Acaz adiantar ou retroceder? E aí Ezequias diz, é mais fácil adiantar, então eu quero que retroceda. Percebam, ele fez algo, ele profetizou algo, ele viu algo na natureza. Da mesma forma que ele era esse servo, que dizia, arruma a tua casa porque você vai morrer. Está indo embora e no pátio Deus vem e fala, volta para o meu servo e diz, eu estou acrescentando 15 anos. Mas para que ele não duvide, eu vou fazer um sinal na natureza para mostrar que eu domino sobre tudo. Da mesma forma que Isaías era um profeta tão... Porque eu quero dizer assim, irmãos, pensa você ser esse profeta, que vai entregar algo tão grande assim para alguém. É por Deus. Assim ele escrevia, tendo essa clareza da revelação de Deus, e não tinha dúvida. Por isso que Isaías 61, ele fala do Deus Filho e ele fala do Espírito Santo. Isaías 52, 53, ele fala sobre o Messias. E ele anuncia com toda a segurança. Não sabia o nome do Messias, mas sabia que ele seria um servo sofredor. Ou seja, é genial, é genial. Então essa pluralidade da pessoa de Deus sempre foi contundente em todos os servos de Deus no Velho Testamento. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Tranquilo? Beleza? Alguma dúvida? Não, isso aí, Tá tranquilo, né? texto da pluralidade aí já pacificou. Joia. Então bora. Então vamos avante. Então eu vou dar uma pausa na gravação e a gente vai continuar logo na sequência, tá bom?